Oi, gente, tudo bom? Eu queria conversar com vocês hoje sobre um tema muito interessante e um tema muito bonito, tá? Algumas pessoas chamam de resiliência, outras pessoas chamam de força infinita, força superior. Eu quero chamar de puro amor. E eu quero chamar essa força de pura razão do nosso viver. É como se por um momento eu pudesse fazer algumas escolhas, tá? A gente pode evitar alguns assuntos, algumas situações, como a gente pode também se aproximar de determinadas ações, circunstâncias, emoções. E o que espera disso tudo? O que é que a gente espera disso tudo? Tá? E aí eu vejo que existem duas formas da gente se firmar nessa busca do nosso verdadeiro ideal para o bem maior. E quando eu falo bem maior, não é apenas eu expressar o amor pelo outro. Porque expressar amor pelo outro, muita gente faz isso, mas a gente esquece às vezes de nos amar, de nos valorizar. Pensando nisso, tá? Eu convidei pessoas importantes para fazer parte disso aqui. E hoje a gente tem uma pessoa especial, Edjane Mello. Edjane, ela é uma querida amiga de longas datas. E a gente vai conversar exatamente sobre um filme que nos remete a isso, sobre nossas escolhas. O que de fato a gente escolhe? Que tipo de escolha a gente faz? Nós evitamos ou a gente se aproxima dos problemas? Mas essa aproximação do problema, não necessariamente, eu quero que vocês pensem, tá? Que é para se aproximar para deixar de entendê-lo. Na verdade, não é isso. Eu não quero que vocês, a partir dessa live, a partir desse bate-papo, eu quero que vocês se permitam, tá? A aceitar e ao enfrentamento. Gente, porque não necessariamente, tá? A gente fica naquela busca. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa do bem, eu faço tanta coisa boa, mas por que isso está acontecendo comigo? E quando a gente começa a fazer algumas perguntas, a gente esquece de viver o presente. A gente não pode esquecer nossa história. Fazer o planejamento, pensar no futuro, isso é importante, tá? Mas o mais importante é você viver o presente. E quando a gente vive o presente, é viver com o nosso ideal e reconhecer, estar próximo. E esse reconhecimento é abrir de coração, de alma, para a nossa existência. Não estou falando que a gente vai esquecer dos problemas. Mas o que eu estou falando é que a gente reconheça que nós somos seres superiores e que a gente pode lidar com os nossos problemas reconhecendo e agradecendo a cada passo, a cada jornada e possivelmente a cada dor. Eu quero chamar aqui para bater um papo comigo uma pessoa muito especial que tem uma história linda, tá? E eu vou chamar agora minha amiga. Vamos conversar sobre um filme lindo antes de partir. Cadê? Eita, coisa boa, Edjane! Tudo jóia, querido? Que bom, Edjane, gratidão pelo seu sim, por você aceitar, tá? Aceitar fazer parte dessa minha loucura, minha, da minha esposa, das meninas aqui de casa, tá? E hoje eu quis fazer até uma outra loucura, né? Eu tava pensando assim, poxa, mas as lives ficam sempre, parece que alguém está superior ao outro. Eu acho que as lives não poderiam ser de forma diferente. E assim, um do lado do outro. Eu acho que se a gente começar a plantar isso, né? Por que fazer live um em cima do outro? É como se eu fosse, né, maior do que alguém, ou que se eu estivesse comandando alguém. Na verdade, ninguém comanda ninguém. A gente vive no mundo para a gente co-criar. E é pensando É isso nisso que aí. eu, não é? Pensando nisso que eu antes, gente, liguei para a gente, vamos fazer uma loucura, vamos fazer uma live de forma diferente. A gente tem que estar junto, tem que dar um do lado do outro.
E esse é o espírito que eu quero propor. Edjane, um beijo, Então, gratidão. agora é para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, está também de forma diferente, né? Todo mundo vai virar o celular aí de lado, Vira o celular, deitado, exato. para poder assistir a gente bem. E a gente vai exercitando também o cérebro e a mente da gente, que precisa estar Sim, sempre em movimento, e a gente só vai movimentar para fazer melhor ainda, funcionar melhor ainda. A gente vai ler de lado. Então, se a gente ler de lado aqui, a gente vai estar movimentando melhor ainda a nossa mente, né, Sérgio? Já é estou vendo ali, ó, verdade. amei a ideia de um do lado do outro. Então, sensacional, Não já tem é? gente apoiando, né? E Olha isso é aí, tá muito bom. vendo? Com certeza daqui a pouco vai ter um monte de gente fazendo assim também. Com certeza. Porque eu vejo assim, o Vamos Fazer Amor, eu estava conversando, inclusive foi engraçado, eu estava conversando agora com os alunos, sabe, Edjane? E aí eu tenho alguns alunos na minha lista de transmissão, ele fez, Sérgio, quando eu recebi, o meu pai estava com o meu celular e ele recebeu uma mensagem, Vamos Fazer Amor. O meu pai deu um pulo, pensou que eu estava fazendo algumas coisas diferentes no meio da rua. Aí eu fiz exatamente, é exatamente essa ideia que as pessoas têm da prática do amor, porque foca muito na questão mais sexual. E o Vamos Nascer Amor, ele nasceu exatamente para a gente, sabe, lançar a cultura do bem e se posicionar para a prática do verdadeiro amor. Verdadeiro, não é o amor dentro das organizações, o amor dentro da nossa casa, o amor para a nossa resiliência. Exatamente. E aí as pessoas, isso é até muito bom você ter tocado nesse assunto, porque as pessoas precisam fazer a diferença do que é fazer amor para o que é fazer sexo, né? Então tem Isso. até livro falando a respeito disso, eu já li Aham, um livro maravilhoso que fala sobre isso. Então existe aham. muita diferença nisso. O que é fazer amor, o que é fazer sexo, mas isso é assunto para uma outra live, né? Para Que, outra live. que dá assunto para outra live. Hoje a gente vai falar também de amor, né? Como tudo na vida da gente, a gente está vivendo um momento, né, Sérgio, onde o amor está vindo à tona de todos os lados. E eu acho que tudo na vida da gente tem o lado bom e o lado mais desafiador. Eu não gosto de falar em lado ruim, porque, na minha opinião, não tem coisa ruim, só tem coisa boa. A gente está aí para evoluir mesmo. E então, assim, o melhor lado de tudo isso é que a gente está vendo amor aflorando por todos os lados. Amor aflorando de empresas, amor aflorando de patrões, de chefes, de colaboradores, de todo mundo. Está vindo amor por todos os lados e isso é maravilhoso. A gente está vivendo isso. Tem muita gente sofrendo, a gente sabe disso. Tem muita gente se despedindo dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos seus familiares, e a gente sabe que, infelizmente, ainda muita gente vai partir, vai embora dessa vida, né? Ainda por conta dessa pandemia, e principalmente porque tem muita gente que ainda não está levando tão a sério, mas a gente sabe que tudo, eu acredito, pelo menos, que tudo é providenciado por Deus. Então, assim, nada para mim, nada na minha vida vem de outro lado. Na minha vida é Uhum. unilateral, só tem Deus mesmo. E é claro que a gente vai conseguir passar por tudo isso, porque tudo passa, né? Exato. Hoje hoje à tarde eu peguei alguns livros para. Eu estou preparando um projeto, tá? E já eu vou estar lançando por aqui, né? Pelo Vamos Fazer Amor, tá? E eu me peguei fazendo uma leitura sobre modo atuante da nossa mente e o modo existente da nossa mente. Então a gente fica, é como se a gente fosse assim, um modo atuante é aquele robozinho que faz a gente ser e fazer sempre a mesma coisa, não é? E às vezes a gente não enxerga, não é, a existência que a gente precisa dar para a gente melhorar o condicionamento da nossa mente. Porque nós somos muito maiores, muito mais superiores daquilo que os nossos pensamentos querem que a gente faça. Não é? Porque o pensamento dá um comando, mas o sentimento, não é? Porque o pensamento, não é? A gente foca no externo, então no problema, no Covid, numa doença, não é? E aí vem o sentimento, vem o eu. O que é que o eu diz disso? Não é? Ah, o eu disse que eu tenho que sofrer, o eu disse que eu estou morrendo, o eu disse que eu estou sozinho, o eu disse que eu estou preso dentro de uma caixa. Mas tudo vai como a gente coloca o nosso sentimento. De que forma eu posso, sabe, reverter essa chave? De que forma eu posso conduzir de forma diferente? E aí, isso tem tudo a ver com o filme que a gente vai bater esse papo hoje, né? Arte, Antes de Partir, quando a gente tem dois personagens
eu vejo assim que são ícones, e é um pouco da gente. Eu vejo que tanto o Edward Cole, né, vivido por Jack Nicholson, e o Carter, vivido por Morgan Freeman, eles é um pouco da gente, né? Um pouco, Isso. né? É um pouco da gente. Então, você vê o personagem do Nicholson, né? Aquele cara desafiador, que não tá, sabe, que não mede esforço para fazer aquilo outro. É um pouco. Tem a questão da arrogância dele ali. Mas quando ele conhece o Carter, ele começa a se identificar com o eu humano dele. Quantas vezes a gente, não é? A gente está estressado, a gente está corrido, 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 e a gente precisa de alguém que olha assim, ó, para um pouquinho e veja o que você está fazendo para você. E aí o Carter entra na vida do Cole e o Cole entra na vida do Carter. E aí começa exatamente uma grande viagem. E que essa aventura, trazendo para o nosso mundo real, é importante. Porque quantas vezes, Edjane, a gente deixa de fazer alguma coisa porque a gente vive no nosso modo robô? Quantas vezes a gente, Exatamente. não é? A gente deixa de fazer alguma coisa porque a gente pensa, não vou conseguir. Tenho um pouco, ou até assim, gente, eu tenho pouco tempo, não vai dar, tenho pouco tempo, não tenho tempo para fazer isso, ou estou doente, não tenho mais o que fazer. É assim, Quando na você falou uma verdade, coisa muito importante no início, muito interessante e importante é o que realmente acontece. Tudo começa na mente, né? A gente trabalha muito isso no coaching também. Tudo começa na mente através dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos. Então, é a sua mente que comanda o corpo e não é o corpo que comanda a sua mente. Existem isso, muitas pessoas que deixam o corpo, que acham, não é que deixam porque não tem como, mas que acham que o corpo é que comanda a mente. Mas é o exato. contrário, gente. Não é assim. Tudo começa na mente. E tudo depende de como você sente, o que, que faz sentido para você. A gente pode estar aqui vivenciando essa live hoje, eu e você. Eu estou recebendo de um jeito, você está recebendo de outro. E no final, o produto disso tudo aqui vai ser diferente para mim e para você. Sim, Apesar da gente estar aqui com o mesmo propósito, com a mesma intenção, mas nós somos diferentes. A gente tem DNA diferente, a gente tem perfil comportamental diferente, a gente tem experiências externas diferentes. Então, assim, o resultado de tudo isso vai ser diferente para a gente. Então, exato. assim, isso leva também a gente a. Eu quero chamar já a atenção aqui de uma coisa importante, difícil de se fazer, porém, assim, muito importante, que é o não julgar. Então, o que que acontece? Perfeito. No filme também a gente precisa vivenciar isso, né? Enxergar isso, que é o não julgar. Se eu entendo que eu sou completamente diferente de você, por exemplo, Sérgio, então eu não tenho condições de julgar os seus atos, as suas atitudes, os seus pensamentos. Eu não posso, eu não tenho condição. Ainda que eu queira, eu não tenho condição de julgar, porque eu não sei como você está pensando e como você está sentindo cada situação. Então, Uhum. fulano fez isso por causa disso, por causa daquilo. Não, você não sabe por que fez. Você não sabe por que que a pessoa fez. Você não tem como sentir. Você não sabe o que faz sentido para ela. Então, você não tem condições de julgar. Não é verdade? Uhum. Verdade, verdade. E a gente vê assim que o julgamento, tá? Ele afasta, né? O julgamento ele afasta. E afasta porque às vezes a gente não é educado, a gente não é educado para o aceitamento, para a gente aceitar. Você percebe que a gente cresce, isso acontece comigo e com N pessoas também, tá? A gente parece que a gente cresce pelo não. Isso não pode, isso vai deixar você doente, não ande descalço porque você vai gripar, não pega aí porque você vai morrer, não sei o quê. E esse não parece que faz tão forte parte da vida da gente que quando a gente vê algo diferente em outra pessoa, a gente já sente aquele impacto. Será que é isso mesmo? Será que eu não vou conseguir fazer isso? Será que eu sou exatamente isso que as pessoas estão dizendo? Porque, na verdade, aí a gente entra numa bolha e a gente vê assim, caramba, eu sou, sabe, o cocô do cavalo bandido que morre na primeira cena do filme. E a gente tem que perceber que a gente não é, a gente possivelmente está passando por essa dificuldade, mas nós não somos essa dificuldade. A gente só Eu vou te passa, a dar, gente vou te dar um transita. exemplo disso que você está falando aí. Você sabe, né, que eu passei 3 vezes pelo câncer.
E Uhum. fiz 3 vezes o Acompanhei. tratamento, fiz 3 vezes o tratamento oncológico, então de 2015 para cá aconteceu isso na minha vida 3 vezes, né? Então eu tive 2 vezes o câncer coloretal, que é o câncer no intestino, e o ano passado eu tive câncer no peritônio, sendo que todos eles, os 2 últimos, foram em recidiva do primeiro câncer. Então, assim, quando eu fui diagnosticada pela primeira vez, eu estava nesse tratamento, e aí tem tudo a ver com o filme, porque eles dois se Uhum. conheceram a partir do tratamento oncológico também, né? Lá no Uhum. leito do hospital, os dois tratando câncer. E aí, quando eu estava diagnosticada a primeira vez e que eu falei assim com as pessoas, não, gente, eu não acho que eu vou morrer, não. Eu tenho certeza que vou morrer. Como você também tem que ter, e algumas pessoas que não Sim, têm essa certeza, eu não entendo por que não tem essa certeza, né? Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia. Mas verdade. assim, eu tinha a certeza que não era por conta daquele diagnóstico que eu ia morrer. E aí eu conduzi tudo com muita tranquilidade, foi tranquilidade mesmo, foi calma mesmo, foi assim, não teve preocupação excessiva, teve preocupação normal, aquela preocupação que realmente as pessoas têm, a dúvida. Eu fico muito preocupada com as coisas enquanto eu não sei os passos que eu preciso dar. Quando eu sei os passos, eu já fico calma. E aí teve uma prima que chegou para mim e disse assim: Olha, você pode chorar, viu? Você não precisa ficar se fazendo de fortuna, não. Para com isso. Você é humana, chore, pode chorar. Eu- Aí eu lembrei do que você falou aí agora. Nossa, não, mas não tô com vontade de chorar. Será que eu tô com vontade de chorar? Né? Aquilo Uhum. que você disse. Será que eu Isso. vou conseguir isso? Tá todo mundo dizendo que eu não vou conseguir. Aí eu disse, nossa, não, mas não tô com vontade de chorar. Eu tô tranquila, não tô desesperada. Aí depois você fica pensando assim, será que eu tô com vontade de chorar? Porque ela tá falando que devia chorar, né? Não, Aham. mas eu não estava mesmo, graças a Deus. Mas a gente passa por esses momentos que você está falando aí. O julgamento, muitas vezes, outro dia eu estava atendendo uma cliente de coaching e ela estava me dizendo justamente isso, que ela é super capacitada, mas ela foi trabalhar numa empresa que tinha uma pessoa lá que ficava julgando e ficava sempre repreendendo, já chegou até a chamá-la de burra. E aí ela passou a errar, ela passou a cometer Ela assumiu erros. isso, né? Ela assumiu essa dor, né? Ela assumiu aquilo, ela colocou na mente dela que realmente ela não tinha aquela capacidade, uma capacidade que ela tinha e que ela foi contratada para a empresa justamente por ter essa capacidade. Quer dizer, olha o que as pessoas conseguem fazer com as outras e o que você permite que o outro faça com você se você não conhece a sua identidade. Se Perfeito. você não tem fortaleza com a sua identidade, se você não sabe quem você realmente é. Porque se você souber quem você realmente é, você vai ficar fortalecido e a opinião, a crítica e o julgamento do outro não vai diminuir você, Perfeito. né? Verdade. Verdade. Mas são muitas situações, né? A gente vê, às vezes, na verdade, a gente pensa que isso só acontece no mundo corporativo, né? Quando a gente tem pessoas arrogantes conduzindo o nosso saber, não é? E tem aquilo, né? A gente é contratado pela nossa técnica, por um papel, por títulos, mas às vezes a Isso. gente é demitido, a gente perde oportunidades pelo nosso comportamento. Mas nem sempre aquele comportamento que faz a gente se afastar ou faz a gente ser colocado para fora foi o comportamento que o outro acha que sou eu, quando na verdade eu não sou desse jeito. Eu simplesmente me moldei a uma situação que me levou ao vale. Né? Se a gente quiser fazer a analogia agora de picos e vales. Quantos vales Sim. a gente já enfrentou? Quantos vales, Edjane, você já enfrentou? Quantos vales eu já enfrentei? Mas uma coisa que eu tenho certeza que você, que Para eu, chegar tantos no outros, pico tem que passar pelo vale, né? não é? Tem um amigo nosso que me disse uma frase, eu nunca mais esqueci, Edjane, tá? Tony uma vez falou assim para mim, cara, não existe uma topada que não leve a gente para frente. E é bem assim, É verdade. É tá? E é verdade. bem assim, não é? E assim, com todas as dificuldades, você teve o teu problema de saúde, tá? Quantas outras pessoas têm problema de saúde, mas a gente não faz com que o nosso problema seja maior do que a gente.
É exatamente Sim, quando e a não é? gente ia enxergar assim, o que, que é isso que eu estou recebendo? Como eu te falei no início, assim, eu Isso. respeito todas as religiões, eu respeito quem não tem religião e quem não acredita em Deus. Eu acho que o relacionamento com Deus tem nada a ver com religião, ele está muito acima das religiões, inclusive. Mas eu digo assim, o que, que é isso que Deus está me dando? Que pacote é esse que ele está me dando aqui? Eu E tenho novo que desafio, né? desempacotar, eu tenho que desempacotar isso aqui e eu tenho que encontrar que dentro desse pacote a oportunidade. Porque eu acredito que ele não me dá outra coisa a não ser oportunidades. Então ele Uhum. me deu essa oportunidade, o que, que eu vou fazer com ela? Inclusive eu estou escrevendo o meu livro e eu já estou perto de terminar, Que e massa! o título do livro é Quando o Câncer Me Salvou. Então, Uau! assim, justamente porque eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Que o câncer veio para minha vida como uma oportunidade para uma transformação que eu nunca imaginei que ia passar. Ou que eu Uhum. levaria muitos anos para passar. E eu passei de uma forma muito rápida. Então, assim, foi muito Uhum. rápido. E valeu muito a pena. Se você perguntasse, adiante, você viveria outra vez? Sim. Se Deus pudesse fazer com que eu vivesse sem precisar ter sofrido com o câncer, tudo bem. Mas se eu só conseguisse essa transformação, passando por isso, e eu tivesse lá atrás, eu passaria. Agora eu não quero mais passar, porque eu acho que não existe mais necessidade. Porque a gente aprende, a gente vai descobrindo as coisas, a gente vai se autoconhecendo, a gente vai evoluindo, né? E vai. O que que aconteceu com os dois amigos lá? Também aconteceu isso, né? O que aconteceu com o dono do hospital, com o Edward? Ele teve que evoluir em pouco tempo também. O outro também Uhum. precisou evoluir em pouco tempo. Então, os dois se encontraram para fazer uma caminhada evolutiva. Não foi só Uhum. realizar sonho, foi realizar Isso. sonho e aprender com eles, né? Exato. E eles, e o É, legal, e eles se conheceram, eles se aproximaram mais ainda, e mais ainda, não é? Eles começaram, principalmente, eu vejo que principalmente o Edward, né, o personagem do Jack Nicholson, tá? Ele começou a perceber virtudes no Carter que chamou a atenção dele, né? E isso é muito bom quando a gente se fortalece, quando a gente se fortalece cada vez mais pelas nossas virtudes. Coisas, né? Como o Eduardo ele era muito materialista, não é? Muito sim, sim, autoritário. Já o Carter tinha um outro perfil, ele começou a perceber, não é? A forma como o Carter estava conduzindo. E aí eu pensei aqui uma coisa, Ediane, me fala uma coisa. No livro tem uma sacada massa no livro, que é assim, ele começa a escrever, ele faz a sua lista de desejos. Eu acho massa aquilo ali. sim. Eu acho massa. E eu fico pensando, porra, por que já pensou? A gente precisa estar lá no vale, para a gente começar a pensar, caramba, o que eu ainda não fiz? Não seria Na tão bom a gente, verdade, não é? Na Diga verdade, aí, a gente vá. não deveria ir para lá. Só um segundo, deixa Tá. eu falar aqui. Tem algumas pessoas entrando aqui, o negócio está de lado, aí a gente precisa ver o que, que as pessoas estão dizendo, né? Luiz Vale está falando que vê no filme uma grande virtude nos dois, Isso. que é a coragem no sentido próprio da palavra, que é agir com o coração. Em falar em agir com Elô, Guilherme, tem uma turma aqui querida demais aqui. Tereza Assunção, nossa, Tereza está lá em Três Rios, no estado do Rio, na minha cidade natal, e está Olha aqui com a gente, só. está tão perto. Eu sou apaixonada pela internet. E aqui tem outras coisas que a gente precisa ver aqui que algumas pessoas estão falando. Eu acho que cada situação que acontece na nossa vida é para evoluir. Sim, temos Isso. que estar atentos e aproveitar a situação. Isso mesmo. Agora, quando você fala da lista deles, eu até anotei, eu fiz algumas observações aqui para não esquecer de falar aqui na hora da nossa live. E eu Aham. tinha colocado isso, na verdade, lá no final da conversa. Ah, então desculpa, Porque Ediane, desculpa. não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Tudo tem Não seu quer tempo. dizer Você que apareceu. não quer dizer que já estamos na final, né? Nos finalmente, Não, né? tá, não. Finalmente, não. A gente tem que só ficar atento aqui, porque Pelo eu tempo do olhei aqui o Instagram. relógio. É. Eu tô Então, cronometrando aqui. a lista do que quer fazer antes de partir, né? Que tá lá no filme, que os dois fizeram. Os Aham. desejos que são falados no filme O Segredo, também tem essa lista lá no filme O Segredo, no livro para quem leu.
E o mural dos sonhos que a gente trabalha no coaching. A gente E, trabalha isso no coaching, o mural dos sonhos. E aí quando a gente pergunta, agora é bom que a gente pergunta às pessoas que estão aqui na live com a gente, se eu pedir agora para você fazer uma lista de 20 sonhos, rapidinho agora, essas pessoas são capazes, vocês que estão aí assistindo a gente, vocês são capazes de listar agora 20 sonhos? Bem rapidinho? bom desafio. Vamos lá. É um desafio e, assim, dificilmente todo mundo vai conseguir. Uhum. Infelizmente, né? Infelizmente, não é todo mundo que vai conseguir listar 20 sonhos. Daqui a pouco vai ter gente dizendo assim, consegui 5, eu consegui 4, mas 20 está difícil. Por que que isso acontece? Isso acontece justamente por aquilo que você falou no início. A gente vai se deixando levar pela vida, pelo corre-corre, eu não tenho tempo, eu não posso fazer isso. Aparece uma oportunidade, às vezes, sensacional para você abraçar, e você diz assim, não dá, não tenho tempo mais para isso. E aí você precisa enxergar que sim, você tem tempo. O tempo quem faz é você, né? Depende Uhum. das prioridades que tem lá. E aí, como eu falei lá na Bíblia, tem dizendo assim, amar ao próximo como a si mesmo, né? Esse é um momento que a gente está precisando praticar mais ainda isso. Mas se você não se amar, você não tem condições de amar ao próximo. E lá está escrito isso: é amar o próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Então, se você não está conseguindo fazer nada por ninguém nessa situação agora, é porque você não está conseguindo fazer por você. É Isso. porque você não está se amando, né? Porque tem gente que diz assim, eu queria tanto ajudar, a gente está vivendo a pandemia, eu queria ajudar pra caramba, mas eu não tenho como ajudar. Isso é um absurdo, porque todo mundo tem como ajudar o outro. Porque a gente E não assim, ajuda só com material de limpeza, a feira, a cesta básica, não. A gente quer ver como que você ajuda muito nesse momento? Ó, com uhum, ouvido. Seu exato. silêncio vai ajudar demais a pessoa. Você ouvir sem crítica, sem eu Uhum. acho, sem julgamentos. Então isso ajuda demais, não é verdade? Eu acho, você está trazendo um ponto legal, muito bom. E aí a gente tem que lembrar também que existem determinadas pessoas que ajudam tanto, gostam de ajudar, são pessoas que ajudam, tá? Mas elas são pessoas magoadas, não é? São pessoas tristes. E aí eu conversando com alguns coaches que passam por mim, eu converso muito assim, mas me diz uma coisa, os sonhos que você está buscando realizar são seus ou de outras pessoas? A trilha que você tá conduzindo é sua ou de outras pessoas? Quanto tempo você para, né? Quanto tempo você para não realizar o seu mais precioso desejo? Mas a gente parece que fica colocar. Aí mais uma vez vai a questão da educação. Parece que é feio dizer não. Parece que é feio, Sim. né? Dizer não. Mas na verdade, a gente não está dizendo não para o outro, está dizendo não para a gente. E É. O que você uma coisa, realmente quer. exato. E uma coisa que eu aprendi com minha avó, né? Com Dona Ilza Cioli. Ela disse uma vez assim para mim: a gente, por mais que a gente queira ajudar o outro dando um prato de comida, mas a gente tem que se perguntar para si se eu deixei de ter fome. Ou seja, em outras palavras, o que é que ela está dizendo? Eu só posso alimentar o outro com amor, com bem, se eu souber do que é esse amor para mim. O legal disso, olha Exatamente. só, olha a tua jornada que você teve, né, devido ao câncer, o quanto você aprendeu e o quanto você agora vai poder passar para as pessoas. É diferente, por exemplo, eu não tive câncer, Isso. eu não sofri pelo câncer, eu sofri por trombose e por outras coisas, tá? E aí eu tenho, por exemplo, eu sofri muito na separação dos meus pais, mas eu descobri como eu pude sair desse sofrimento e aí eu tenho como ajudar alguém, né? Esse lance, eu só posso dar um prato de comida se eu me alimentei desse prato e saciei minha fome. Então, assim, Isso. Eu como só ofereço ajudar? aquilo que eu tenho, né? Se eu não tiver Isso, dentro de mim, eu não exato. tenho como oferecer. E é isso que você falou, é importantíssimo, porque assim, o que que eu realmente quero? Então, agora, nesse momento, a gente está encontrando pessoas que estão desesperadas porque estão dentro de casa. Pessoas que não estão suportando o convívio no seu ambiente, no seu lugar seguro, que é a sua casa. As pessoas que não estão conseguindo administrar bem o convívio com os seus filhos, porque elas não estão suportando a educação que
eles deram aos filhos. Perfeito. Eles não estão suportando esse convívio. Pessoas que já não aguentam mais conviver diariamente com os cômodos da sua casa, diariamente, todos os dias, a mesma rotina. E outras pessoas que estão aproveitando ao máximo esse momento. Eu digo aqui em Uhum. casa que eu não sei se quando passar essa quarentena vai ser difícil para mim essa adaptação de ter que sair de casa. Vai ter que ver como é que vai ser, né? Que eu já estou gostando tanto de ficar em casa, que pode ser que seja difícil essa adaptação. Mas aí é verdade, você precisa pensar muito. O que que eu realmente quero? Eu estou correndo atrás de sonhos que não são meus. Olha lá no filme, né? Aquele Edward, ele estava correndo atrás de tantas coisas, preenchendo é, Um e vazio, tentando preenchendo um oferecer vazio. para as Eu, pessoas e eu coisas em cima vejo do vazio, exatamente. isso, isso. Lembra quando ele determinou lá no início do filme, na reunião lá com a diretoria do hospital, eu não estou fazendo um spa, estou fazendo um hospital, 2 leitos em cada quarto e pronto. E aí chegou a hora dele desfrutar daquilo que ele estava oferecendo. E não, ele não Aham. gostou. Então, assim, o que que tem dentro de mim para eu oferecer para o outro? Isso você tem que pensar muito. E aí tem aqui, no início teve uma reunião lá, fez esse balanço, determinou isso. No início mesmo, no começo do filme, na primeira narrativa, que aparece lá, né, só uma imagem da natureza e tal, eles dizem uma frase muito importante. Quando ele morreu, seus olhos estavam fechados, mas o seu coração estava aberto. Então, assim, os olhos fechados e o coração aberto, porque o coração da gente precisa estar durante todo o tempo aberto, aberto Isso. para dar e aberto para receber. E é Perfeito. assim que a gente vai conseguir trabalhar a inteligência emocional, porque é a inteligência emocional que faz a gente vivenciar, graças a Deus, eu consigo tratar bem com a minha inteligência emocional. Não, nasci assim? Não, não nasci assim. Já tive momentos de ser muito estourada, já tive momentos de ficar com arritmia cardíaca, já tive uma época com arritmia cardíaca. Por quê? Porque a inteligência emocional estava baixa. Estava Uhum. tava funcionando nadinha, né? Porque se funcionar, Eliane, você você vai lembra? conseguir. Ediane, não sei se você vai lembrar, acho que você vai. De uma pessoa lá na faculdade, quando eu conheci uma pessoa que era agitadíssima. Com certeza, com certeza. Como o tempo e as experiências fazem bem pra gente, né? Fala a verdade. Não é? A gente vê que tem certas coisas que não vale a pena. Então, assim, quando a gente vai trabalhando a inteligência emocional, a gente vai ficando mais seletivo, na verdade, né? Uhum. E questionador. Questionador eu digo no sentido de questionar a nossa ação mesmo. Então, diante de uma situação, eu estou me importando com uma situação. Essa situação aí me cabe? Eu posso resolver alguma coisa aí? Eu tenho aptidão? Eu tenho as habilidades necessárias para participar desse processo aí? Ou eu vou entrar somente para pegar a dor do outro e colocar aqui no meu ombro? Pois é. Porque você ter empatia não é você carregar a dor do outro para você, não é isso. É você se colocar no lugar do outro para tentar ajudar, Isso. colaborar. E colaborar não é colocar a dor no seu ombro, Perfeito. né? Não dá para ajudar o outro se prejudicando. Aí não vai dar. Não é, o caminho não é esse. Não é esse o caminho que Deus quer. Deus não quer que você passe fome para dar comida para o outro, não. Não precisa interpretar assim que não é assim, não. Deus quer que você seja capaz de ter a comida suficiente para você e para o outro. E que ao ter, Uhum. você não deixe de enxergar a necessidade do outro. Uhum. É, há Não é? muito Tem tempo isso tudo aí. eu conheci o meu primeiro mentor de coaching, né, o Marcos, do Instituto Olos. Não sei se você conheceu o pessoal do Instituto Olos. É, Não. e ele falava exatamente isso, né? E assim, amar o próximo, ele pegou exatamente isso. Eu vejo assim, se eu pudesse relacionar o meu principal mandamento, sabe, aquele mandamento para mim, se eu pudesse esquecer todos os outros, mas amar, sabe, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo.
não é? Eu estou dizendo o seguinte, amar a Edjane como a mim mesmo. Eu não posso fazer com a Edjane aquilo que eu não gostaria que ou ela ou qualquer outra pessoa fizesse comigo. Ponto. Não é? E aí, se a gente for para uma visão holística da situação, não é? Porque a Edjane sou eu e eu sou a Edjane. Porque eu não vou fazer mal a Edjane porque eu não quero que ela faça mal a mim. E aí, vice-versa. Não é? É como a gente fala, né? Namastê. O meu Deus, o meu grandioso, né? Maravilhoso Deus, saúda o seu grandioso, maravilhoso Deus. Então, nós somos, não é? Ninguém sabe nossa missão. Graças a Deus que a gente sabe qual é a nossa missão. Mas que a gente sabe que a gente precisa passar, né? Mas passar de forma plena e O acolhendo. engraçado, o engraçado é que todo mundo quer ser filho de Deus, né? Todo mundo quer ser filho de Deus. Mas nem todo mundo quer ser irmão de todo mundo, né? Aí não dá para Não compreender é isso. isso. É Como é que você quer verdade. ser filho de Deus e você não quer ser irmão do pedófilo, você não quer ser irmão do que está na cadeia, você não quer ser irmão do que está dormindo na calçada, você não quer Uhum. ser irmão do político que está lá passando a mão no dinheiro da gente. Pois A gente é. é irmão de todo mundo. A gente é irmão de todo mundo. A gente precisa entender que nós somos irmãos e que cada um toma as suas decisões. E que Uhum. nós precisamos estar aptos a ajudar a todos, sem criticar, Jane, sem me diz uma julgar. coisa. É difícil pra Você caramba, viu? é muito difícil. É muito difícil. Tá? É um exercício constante que a gente tem que fazer. Mas me diz uma coisa, você fez um desafio para o pessoal que até agora ninguém, eu não percebi, não é? Se algumas pessoas colocaram aqui e tal. Mas olha Quem só, conseguiu, né? não é? Pois é. Mas me diz uma coisa aqui. Quando você estava, não é, passando pela sua seara, não é? Passando por essa trilha que você percorreu e que eu já estou ansioso para ler seu livro, tá? O que ficou lá como principal ponto, não é, dos teus sonhos? Eu tenho certeza que você escreveu os seus principais sonhos, mas Então, conta para mim, conta para a gente, como é que você se relacionou com os teus sonhos nesse momento, assim, de dor? Porque, de fato, você tem um tá. mindset muito grande, tá? Isso é muito bom. Isso é bem bacana. Eu adoro assistir suas lives, tá? E isso é muito massa, porque Obrigada. você nos ensina, né, a passar assim, de forma plena. Isso é bem bacana, tá? Mas você sofreu. E como é que ficou relacionado os teus sonhos? Conta pra gente. Olha só, das duas outras vezes, o ano passado foi um ano completamente diferente para mim. Essa terceira vez que eu passei pelo câncer foi a vez que mais me ensinou, que mais me trouxe insights, que mais me trouxe desejos, que mais me fez sonhar. Para você ter uma ideia, hoje é dia 28, e no dia 28 de abril do ano passado, eu estava terminando de recolher, de guardar, de juntar o dinheiro para fazer minha cirurgia lá em São Paulo, que eu viajei no dia 30 de abril. A cirurgia aconteceu no dia 4 de maio. Eu viajei para. Foi no dia 30 de abril, cheguei lá no dia 1º. Por quê? Porque eu queria aproveitar tudo. Eu acho que em todos os momentos você tem que aproveitar. Então eu disse assim, vou para São Paulo fazer cirurgia, quero chegar logo lá para aproveitar o dia 1º de maio lá, que vai ser maravilhosa aquela Avenida Paulista. E aí veja bem, né, que hoje está todo mundo dentro de casa, ninguém pode aproveitar nada. E o ano Né? passado eu poderia ter pensado assim, eu já vou mais no dia da cirurgia, porque eu vou operar, e ir com uma mente meio de tristeza, de desânimo. Não, eu estava querendo era aproveitar. Eu fui para a Avenida Paulista, eu fui assistir uma peça maravilhosa, e quando cheguei no hospital, eu estava aproveitando tudo. Eu estava aproveitando a cama, eu estava aproveitando as pessoas, eu estava curtindo tudo, e eu estou falando verdadeiramente que eu estava aproveitando tudo. E em relação aos sonhos, eu já saí daqui sonhando. Eu já saí daqui dizendo assim para minha prima, que hoje está em casa lá, está até de quarentena, porque apresentou os sintomas e ainda está vendo se está com Covid ou não. E Uhum. aí a gente viajou e eu dizia para ela assim, eu preciso fazer alguma coisa pelas pessoas.
nossa, eu tô percebendo que isso que eu tô passando, eu preciso fazer alguma coisa, acho que vou fazer uma ONG. Eu dizia para ela, acho que eu vou fazer uma ONG. Eu disse, não, mas eu não tenho vocação para fazer uma ONG, eu não sei, eu não vou, não adianta você querer fazer uma coisa que você não vai dar certo. Bom, vou pensar. E aquilo era muito forte dentro de mim. Quero até aproveitar aqui para mandar um abraço para o Carlos Jorge do Manda Ver. Eu Isso, adoro aquele maravilhoso. menino, ele é Maravilhoso. fantástico. E assim, uma das coisas boas que aconteceu, o Carlos Jorge estava no voo quando eu viajei para minha cirurgia. Eu digo, gosto, eu estou encontrando gente boa aqui, então o negócio está dando certo, né? Que massa. Ele é uma pessoa maravilhosa. E eu fui aproveitando tudo. Na primeira vez, lá em 2015, quando eu descobri o câncer, também descobri em abril. Abril é um mês meio decisivo para mim, tá? E esse abril agora está sendo um mês muito legal para mim, assim, de muita evolução também. E aí eu descobri no dia 23 de abril, foi a consulta, quando eu comecei a descobrir, na verdade, não foi o dia da biópsia, não foi o resultado da biópsia, mas foi o início dessa caminhada. E tinha 2 meses que eu tinha me despedido da minha mãe. Minha mãe tinha falecido e minha mãe foi muito forte na minha vida, os meus pais foram muito fortes na minha vida, eu sou filha única, então assim, eu era muito agarrada com eles. Até o meu pai morrer no ano de 2002, eu era mais agarrada a ele. E depois, com a morte dele, eu me aproximei ainda mais da minha mãe. E nós ficamos muito parceiras, muito amigas. E quando foi em fevereiro, no dia 22, exatamente no mesmo dia que meu pai morreu, minha mãe morreu, 22 de fevereiro. E aí a gente se despediu. E quando foi 23 de abril, eu descobri que estava com câncer. Quer dizer, e os sonhos, Edjane, que você me perguntou? Aí, se você pensa que o diagnóstico matou meus sonhos, não. O diagnóstico aumentou a minha lista de sonhos, porque todos os sonhos que eu tinha permaneciam e eu passei a sonhar ainda mais. Porque aí eu passei a sonhar ou com a cura ou com a estabilidade da doença. Por que que eu digo cura ou estabilidade? Porque o câncer nem sempre ele pode ser curado. Mas Uhum, isso não quer dizer que você vai morrer. Porque o que que uhum, acontece? Tem gente que tem diabetes e não está pensando que vai morrer, gente. Tem gente que está exato. hipertenso e não está pensando que vai morrer, não. O hipertenso está perguntando que dia que ele pode tomar cervejinha. Verdade. Entendeu? É isso aí. O diabético, ele está perguntando se pode comer um doce hoje. E aí quem tem câncer já pergunta assim, doutor, vou morrer? Aí o povo morre de rir comigo, porque eu digo assim, ó, se eu fosse oncologista, corria o risco do meu paciente morrer na hora lá. Porque quando ele dissesse assim, doutor, eu vou morrer, eu dizia, claro, claro que vai, claro que vai. E quem não vai, Que, né? que pergunta é essa? Você vai morrer e eu também. Então pronto. Então assim, você tem que perguntar isso, você tem que perguntar assim, o que que eu tenho que fazer agora? Quais Isso. os próximos passos? Com quem eu devo contar? Tem gente que se desespera, por exemplo, pega diagnóstico de câncer, tá aqui em Maceió, se desespera, quer ir embora para São Paulo, quer ir embora para Barretos, quer ir embora para outro lugar, e não tem a tranquilidade de dizer assim, o que que eu posso fazer de melhor com o que eu tenho agora? Não é assim que a gente pensa no coaching? O Isso. que que eu posso fazer de melhor com o que eu tenho agora? E aí, às vezes, se desespera, vai embora para São Paulo, começa a tirar do bolso, pagar uma situação particular e não pensa no futuro. Perdeu a visão de futuro. Será que eu vou conseguir custear isso? Ou eu vou criar uma situação pior para mim e para minha família? Perfeito. Né? Eu vou deixar de ter câncer para ter câncer e desestabilizar minha vida financeira. Aí eu vou deixar de ter câncer para ter câncer e brigas domésticas. Não pode ser assim, gente. Eu tenho família no Rio de Janeiro, eu sou de lá, né? Então, assim, a família da minha mãe é toda daqui, do meu pai é toda de lá. E quando eu peguei esse diagnóstico, claro que algumas pessoas aqui, nós temos muita gente que ainda tem esse pensamento, não tem bairrismo, não tem medo de tudo que tem aqui, e diz assim, tem que ir embora. E diante, você vai tratar lá fora? Eu disse, de jeito nenhum. Eu vou tratar aqui, que eu quero dormir na minha cama, eu quero encontrar meus amigos, eu quero abraçar o meu filho. Que é isso? Eu preciso estar forte. E aí a gente lembra de um conceito importante que eu gosto muito de trazer para as pessoas, que não são as coisas que trazem felicidade. Não são as coisas que fazem você conquistar a felicidade. É você sendo feliz que você é capaz de conquistar as coisas. Então, Perfeito. assim, você tem que pensar nisso.
Se você não estiver sendo feliz, você não vai estar apto a conquistar nada. Você tem que ser feliz com o que você tem, né? Ah, eu tenho um tipo de carro e eu não estou feliz porque eu quero um carro melhor. Não, você tem que ser feliz dentro daquele seu carro. Você tem que achar ele maravilhoso, ele lindo, ele confortável. E é saudável que você queira evoluir. É saudável que você queira outro. É óbvio, é ótimo. É óbvio e é ótimo. Porque você Exato, precisa querer evoluir todo dia, né? Mas você precisa amar o que você tem. Eu tenho exato. que amar minha casa, eu tenho que gostar do meu trabalho. É gostando do meu trabalho e realizando bem todo dia, independente da situação, que eu vou estar apta a conseguir algo melhor. Até para você sair do trabalho que você está para conseguir um melhor, você precisa ser excelente nesse que você está. Perfeito. Então, assim, com qual qualidade de informação, com qual condição técnica você vai procurar algo melhor se você não estiver dando o seu melhor? Quem vai querer uma pessoa que não está fazendo o que pode de melhor? Ninguém. Ninguém quer. Não é isso? Perfeito. E o legal que você está falando, sabe, Edjane, é exatamente assim. Algumas pessoas escolhem evitar, né? E aí evitar a tristeza, evitar o medo, evitar a sofridão, evitar a dor. Mas a gente precisa se aproximar porque a gente cresce. Você se aproximou, mas você se aproximou acolhendo, não é? E se posicionando. A minha vida é essa. Eu que vou decidir como eu vou viver. Eu é que vou me impor. Eu não vou deixar que nenhuma dor me abale. Eu não vou deixar que nenhum sofrimento me derrube. Eu tenho a escolha da minha. Eu faço as escolhas da minha vida. Eu Você foca sou no a problema ou no dono. resultado? Ou na solução? Não é? Então, assim, algumas pessoas, exatamente, algumas pessoas focam no resultado, né? Eu gosto de falar, fazer essa analogia, né? O arco e a flecha. Algumas pessoas focam na flecha, né? Tem que acertar ali, mas esquece que para você acertar ali, você tem uma trajetória, você tem que entender a trajetória. E aí é como uma grande viagem que a gente faz. Ah, poxa, eu vou para São Paulo, quero fazer isso. Certo, chegou em São Paulo, e aí? Qual o teu roteiro? Eita, eu não fiz ainda. E aí? Não é? E, gente, que coisa má. Olha, essa live deveria, o Instagram deveria possibilitar a gente botar mais tempo aqui, sabe? Porque eu sei que você tem sua história, é uma história linda. E eu digo assim, sabe, Ligiane, as escolhas que você colocou nesses últimos, sei lá, 5 anos da tua vida, eu vejo que foram escolhas que te possibilitaram ser, sabe, você foi uma guerreira e eu vou ser bem sincero, tá? Um grande exemplo. Você conseguiu, tá? Passar por dificuldades que eu nem imagino, e muita gente não imagina. Mas o mais legal disso tudo é que você, com cabeça erguida, você se posicionou pela vontade de viver e não de sobreviver, pela vontade de viver. Sim, E exatamente. eu vejo que esse foi um legado lindo que você deixou, sabe? As pessoas que te acompanham, as pessoas que moram contigo, né? Teu filho, a galera, teu filho, a galera que vive com você, tem um grande exemplo, não apenas de profissional, mas mais ainda, tá? Um exemplo de mulher, de guerreira. E se alguém perguntar assim, sério, você conhece uma mulher guerreira aqui em Maceió, que saiu, que conseguiu, esse nome é Elijane Mello. Porque você tem, tá? A vontade e Obrigada. a coragem, você tem a vontade e a coragem de viver dentro de você. E você soube muito bem fazer esse alinhamento, tá? Do teu sofrimento com a coragem da vida que Deus te deu. Porque a gente está falando aqui É a de temas positividade que a gente precisa exato, ter, né? Assim, eu exatamente. vejo isso, é a positividade. Eu estou fazendo um trabalho para pacientes oncológicos, para familiares de pacientes oncológicos e amigos, né? Pessoas que querem caminhar, né? Fazer essa trajetória e que querem ajudar. Então, assim, eu estou fazendo um trabalho de coaching voltado para esse público, porque eu acredito que eu tenho alguma coisa para ensinar, né? Ou, Alguma coisa, ou, alguma forma para conduzir essas pessoas. Porque me dói muito quando eu vejo a pessoa receber um diagnóstico de câncer e ver o paciente muito desesperado, ou eu também já encontrei o paciente totalmente
forte, positivo, e a família muito trabalhando no negativismo e conseguindo fazer com que o paciente perca a positividade que tem. Então, assim, isso é muito grave. É mais grave do que o câncer. É mais grave do que a doença. Eu postei essa semana lá nas minhas redes sociais dizendo assim, a doença pode te matar ainda que você fique curado. E é verdade. Exato. É verdade. Entendeu? Então, assim, precisa cuidar disso, precisa cuidar da mente, precisa pensar, isso faz realmente sentido para você? O que você realmente quer? Nesse momento de pandemia, pense o que você realmente quer. O filme traz também para a gente essa chamada de atenção. O que você realmente quer? Né? O mecânico voltou da viagem e foi retomar a família. O que ele realmente queria? Ele queria o convívio familiar, ele queria aquele amor, ele queria aquilo que ele recebeu ali. E no final, no leito do hospital, ele riscou uma coisa muito importante que poucas pessoas fazem. Rir, chorar de rir. Chorar de rir. Rir até chorar, né? Isso. Que ele riscou lá. Foi a última coisa que ele riscou. Então, assim, você está conseguindo chorar de rir? O quanto você está conseguindo chorar de rir? O que você está fazendo na sua vida? Você está conseguindo chorar de rir com seus filhos? Você está conseguindo chorar de rir com sua esposa, com seu marido, com seus amigos, com a sua família? Você está fazendo uma chamada de vídeo para a sua família e está chorando de rir com eles? Faça isso que você vai conseguir passar melhor por essa quarentena, por esse distanciamento social. Fica uma dica massa. Olha aí, se aproximar mesmo de quarentena, mas se aproximar utilizando a tecnologia, fazer rir e mais ainda, chorar de tanto rir. Edjane, gratidão, tá? Foi um papo lindo. Olha, vou lhe convidar mais vezes, tenha certeza que eu Estamos vou lhe aí. convidar mais vezes, tá certo? Aproveite que Foi um estamos em papo, casa. não é? Foi um papo lindo, gostoso, leve, sobre temáticas tão importantes para a gente, tão importantes, não é? E eu Sérgio, eu só sou tenho sua que... fã. Sou sua fã, assim, desde quando eu te conheci, que eu te aprecio muito, você com muita responsabilidade, com um mindset sensacional e assim que ajuda muita gente. Eu tenho que agradecer você ter me chamado aqui. Eu aprecio muito seu trabalho, sua conduta e assim, de cima mesmo, tá? De parabéns. Eu quero deixar uma frase ainda do filme aqui, Por lá no, favor, lá por no- quase favor. quase no final do filme, tem uma frase importante que eu deixo para todo mundo. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Gente, bota bem grande aí, bem grande. Nunca é tarde, tá? Pois é. Nunca é Porque tarde. aí você vai ter coragem de fazer aquilo, de repente, quem está aí na live ainda com a gente, que ainda está com a caneta e o papel na mão e não está conseguindo passar do quinto sonho, você pense assim, nunca é tarde, que eu tenho certeza que você vai conseguir colocar mais uns sonhos aí nesse papel. E assim, isso e Sonhar um pequeno, sonho sonhar médio, sonhar grande, sonhar de todo tamanho. perfeito. E assim, não é realizar grandes desejos, vai pelas principais necessidades. E aí vai subindo, vai subindo, vai subindo. E outra coisa, não realizou um determinado sonho, não se preocupa, tá? Possivelmente não era o momento adequado para você realizar, porque eu tenho certeza que o teu momento vai chegar na hora certa. Não é que você quer, mas no que você precisa. Vou Edjane, deixar uma ó, dica aqui. Faz a lista de diga. sonhos, mas não coloca data, porque se você colocar a data, deixa de ser sonho e passa a ser meta. Então, assim, não coloca a Isso, data, não. Faz a lista de sonhos isso, sem data, tá? sem E ele data, vai perfeito. ele vai acontecer, pode ter certeza disso. Perfeito. Ó, vou fazer mais convite, tá certo? Vamos fazer amor, Gratidão. né? Vamos fazer amor. Gente, ó, outra coisa legal. Adorei fazer essa live nesse formato, tá? Porque eu tenho a possibilidade de olhar assim, ó, olha pra Dijane, beijar quase na cabecinha dela, Foi mesmo. né? E fazer. Vem matar a cara de Dijane, vem matar a cara. Ó, ó. Deixa eu dar um abraço no Sérgio aqui, deixa eu dar um abraço no Um Sérgio. abraço, um abraço, um abraço. Tá certo? Gente, muita paz para vocês, tá bom? Edjane, gratidão pelo teu sim, tá? E amanhã, essa nossa live vai estar no IGTV do Vamos Fazer Amor. Gente, sigam o Vamos Fazer Amor. Amanhã vai ter um papo massa com o professor e consultor estratégico Robson Nunes. Esse papo vai ser amanhã às 19 horas. E simplesmente a gente vai ensinar como a sua empresa tem que falir. A gente vai ensinar o que é importante para você falir, tá? Vai ser massa.
E no nosso papo de quinta, na quinta-feira, o nosso, sabe, um grande amigo meu lá de São Paulo, o Rodrigo, ele é advogado e simplesmente largou o terno, largou o paletó para abrir o seu negócio, tá? E aí ele ama rimar. É um case lindo, tá? E assim, como é que é isso? O cara que é advogado, com seus clientes, com seu escritório, trabalhando pra caramba. Bom, ele buscou realizar. Tem gente que busca realizar desejos, não é? Mas desejo fica assim, né? Às vezes eu tenho um desejo hoje e mas eu não quero, não. Ele não. Ele, eu acho que botou um sonho, né? Fazer o que ama, sendo feliz e ainda levando o entretenimento para as pessoas. Resolveu viver, Lindo, né? Resolveu viver. é? Então, assim, Exato. resolveu ter satisfação em viver, não somente passar por essa vida. E Aham. aí, isso é muito E importante. isso. E sexta-feira, quem vai estar comigo vai ser Kedna. Kedna, ela é gestora, consultora da área de recursos humanos, lá de Garanhuns. Tá? Vai bater um papo comigo sobre qual o melhor foco em nosso propósito ou nos nossos objetivos. E aí a gente vai bater um papo imenso sobre esse tema. E eu convido vocês, tá bom? E Edjane, hein? Eu vou ligar para você para a gente fazer novas agendas, viu? Joia, Adorei o joia. filme que você indicou. Beijo no Curti. coração. Beijo. Tchau. Valeu. Que massa, gente. Tá? Que papo gostoso que a gente teve com a Edjane, tá? E uma das coisas que a gente aprende, tá, no longo da vida é que a gente não pode esquecer, e a gente viu isso no filme, né? A gente viu isso no filme antes de partir, que a gente precisa organizar, tá, o nosso momento de viver. Teve um cara que escreveu algo que eu acho massa. Um dia ele escreveu uma coisa que fazia bem assim: todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas eu tenho muito tempo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Mas sempre em frente. Não tenho mais o tempo que passou, mas eu tenho muito tempo. Eu tenho todo tempo do mundo. Eu, Sérgio Acioli, Edjane Mello e todos vocês que estão seguindo a gente, tá? Vocês têm todo o tempo do mundo para fazer aquilo que mais vocês sentem amor, tá? Então não esquece. Tudo vai depender da força que você vai colocar na tua vida. Gente, gratidão. Quero agradecer aqui meu querido amigo Henrique, estava aqui. Minha mãe estava por aqui, manhã estava por aqui, tá? Geraldo, Silvia, gente, gratidão. Amanda, um beijo, Amanda também estava por aqui, tá bom? E ó, encontro marcado, tá certo? Amanhã, às 19 horas. Beijo grande no coração de todos. Fiquem com Deus e um bem maior para vocês. Tchau, gente. Ah, a Clarinha também estava por aqui, a Clarinha. Beijo, Clarinha!